Fala, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No dia de hoje nós vamos falar sobre um fato relevante lançado pelo TRXF11 hoje no dia 1º de 6 de 2026. Isso referente a uma alienação de 9 imóveis. Calma, que não foi do nada isso. Eles já tinham comunicado o início dessa venda lá em dezembro de 2025, mas agora eles conseguiram concluir. E pasmem, todas as estrelas se alinharam, porque se não acontecesse isso, provavelmente o fundo ia ter que rever o seu guidance para o próximo semestre, tá? Mas vamos ler aqui um pouco do que o fundo trouxe. Basicamente, eles nos trazem que tiveram a conclusão da alienação envolvendo 9 imóveis aqui. Esses imóveis estão locados para o grupo Carrefour, o grupo Mateus e Sandas. Então são esses 9 imóveis aqui. Eu tentei procurar o valor patrimonial desses imóveis, tudo, mas não consegui encontrar, tá? Mas vamos mais para frente, a gente conversa um pouquinho sobre o valor patrimonial, porque cá na planilha a gente vai ver como é que vai ficar a alavancagem do fundo e fazer umas contas muito boas. Agora vamos ver, né? A transação foi no valor total de 672 milhões, sendo que quase 300 milhões vão ser destinados a liquidação de obrigações financeiras que estão vinculadas ao imóvel, tá? Então foi 672 milhões, mais 290 milhões vão ser destinados ali para obrigações financeiras, então não vem para o fundo. Nós tivemos aqui também 134 milhões, que foi pago ao fundo em moeda corrente nacional, e tivemos 234 milhões que foram pagos também na data do fechamento, mediante seu mecanismo de compensação previsto nos instrumentos definitivos da transação. Tivemos aqui 11 milhões e meio, que já foi relacionado aqui a uma quantia que ficou retido, isso aqui como garantia para poder ajeitar a parte burocrática e tal, para poder entregar aí os imóveis para quem o adquiriu. Nós temos que observar também que nem tudo que entrou para o fundo vai ficar no fundo, tá? Nós vamos ter ali um direcionamento dessa renda para diminuir a alavancagem do fundo, né? Temos aqui 186 milhões vão para o TRXF11 e 102 milhões vão para o TRXB11. Isso aí para poder diminuir essas quantidades de CRIs que ele tem, né? A dívida dos dois juntos ali estava com quase 2,4 bi, se eu não me engano. Mas tem tudo na planilha aqui. O TRXF, ele é dono total do TRXFB. E o TRXB, ele foi criado com o objetivo de melhorar a parte burocrática para o TRXF conseguir comprar alguns imóveis específicos. Então o TRXF é detentor de 100% do TRXB, tá certo? Aqui a gente abre, né, o fundo, aqui a gente abre o comunicado que ele fez lá em dezembro, e o lucro estimado aqui da venda era de 230 milhões para o TRXF11, o que resultaria ali em 7,8 centavos por cota, enquanto o TRXB teria ali 73 milhões, o que resultaria em 19,4 centavos por cota. Porém, como eu falei, né, o TRXF ele é dono do TRXB, então temos que fazer a conta dos dois juntos. Então a soma dos dois juntos, né, ficaria ali mais ou menos os 7,8 centavos para o TRXF, né? Só para explicar a vocês aqui. Mais uma vez, desde dezembro eles já traziam aqui essa informação, queriam utilizar 288 milhões ali para poder diminuir a alavancagem do fundo. Aqui também nós vamos ver. Aqui na planilha a gente já consegue ver umas continhas que eu vim fazendo aqui, demorou bastante, mas ficou bonitinho, a gente vai conseguir entender várias coisas aqui, tá? Então nós temos aqui o lucro da venda, o número de cotas que nós temos hoje em dia, e também o lucro por cota relacionado à quantidade de cotas que nós temos hoje. Então nós temos aqui no primeiro cenário, o fundo ele teria um lucro líquido da venda de 230 milhões, isso aqui é o cenário de dezembro de 2025, e com o número de cotas que nós temos hoje, o lucro total da venda, toda a transação, resultaria ali em 3,68 por cota. Já no segundo cenário, nós temos ali, né, que o fundo vai receber em toda a transação, já com a correção e tudo, um valor de 369 milhões, tá certo? O número de cota que nós temos hoje, então o fundo vai ter ali mais ou menos R$ 5,92 por cota de lucro. Aqui temos
o valor que é retido, né, para a gente poder guardar ali para essas partes burocráticas, já falei a vocês. E temos a alavancagem, né? Como eu disse, tem essa diminuição da alavancagem, o fundo vai gastar uma parte desse dinheiro com isso. Na verdade não, essa diminuição dessa alavancagem vai juntamente com os imóveis, né? Perdão. Então, são 278 milhões, que vão diminuir aqui do passivo do TRX-F11. Aí aqui embaixo nós temos o passivo total do TRX-F11, a gente consegue ver aqui no relatório gerencial, ó, 202 bi 386. E também aqui, né, eu trouxe o passivo total do TRX-B, que é ali mais ou menos 327 milhões, tá? A soma do passivo geral, ou seja, o TRX-F e também o TRX-FB, o TRX-B, perdão, menos a diminuição da alavancagem, né, a gente está projetando como é que vai ficar, acabou ficando em 2 bi 425 milhões. Observando aqui o VP do fundo, ele está diferente aqui no último relatório gerencial. Por quê? Porque nesse relatório gerencial, o fundo ainda trouxe com todos os ativos integrados, né? Então 6 bilhões 169 milhões 401.971 reais. Eu peguei mais ou menos quanto esses imóveis valia, né? Que foi 672 milhões. E subtraído do ativo total. Então resultou ali um VP de 5,49 milhões, 5 bi 497 milhões. A gente fez aqui também uma coisa. Agora a gente pegou esse valor total aqui, já subtraído o valor dos imóveis, e nós simplesmente dividimos aqui o passivo geral por esse valor total e fizemos a porcentagem. Então a alavancagem depois dessa transação vai ficar ali aproximadamente 44%, tá? Isso aqui é super razoável, porque o TRX ele é muito difícil de a gente fazer o cálculo da alavancagem dele, porque o fundo não é tão claro com o cotista. Então a gente tem ali algumas dúvidas, não conseguimos ver direito, mas é isso que nós temos aqui para poder calcular, para ver como é que vai ficar essa alavancagem. Agora eu tenho que explicar a vocês, né, por que as estrelas se alinharam para essa venda acontecer agora. Não, o guidance do TRX-F era de uma banda inferior de 90 centavos e a banda superior de 93 centavos. E ele conseguia exercer essa distribuição por cota tranquilamente aqui no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Agora, quando chegou no mês de março, né, ele já começou a gerar menos do que ele distribuiu. Então ele começou a consumir um pouco de caixa. Percebam, 0,9, gerou 0,91 e distribuiu 0,93. Aqui nós tínhamos 0,33 de caixa e foi para 0,31. Então ele usou um pouquinho desse caixa. Só que quando chegou no mês de abril, esse resultado operacional caiu muito. E o que é que preocupava aqui? Nós tínhamos uma redução na quantidade das receitas imobiliárias. Percebam, nós tínhamos aqui em fevereiro 40 bi. Mas aqui em janeiro estava menor, certo? Mas a receita imobiliária indireta estava muito maior. Agora, quando chegou aqui em março, nós tivemos então uma redução tanto das receitas imobiliárias diretas como indiretas. Aí resultou em 49 milhões. E nós tivemos aqui também um aumento da receita uma diminuição, na verdade, das receitas financeiras. Percebam, porque nós queimamos um pouco de caixa aqui e tivemos um aumento das despesas financeiras, ou seja, o fundo se endividou um pouquinho mais. Então isso aqui acabou corroendo um pouco do rendimento. No final, o fundo gerou um pouquinho menos já por cota no mês de março. Quando chegou no mês de abril, tudo que eu falei se repetiu, mas se repetiu um pouco pior. Percebam, as receitas imobiliárias diretas caíram e também as indiretas caíram. Então, no total, nós tivemos aqui uma diminuição geral de 49 milhões para 44 milhões. Nós tivemos também aqui uma redução das receitas financeiras, porque queimamos mais caixa ainda, ao ponto de que nós aumentamos as despesas financeiras. Então, o fundo ele teve mais gasto com suas dívidas. Então, esse cenário aqui não poderia ser sustentado por muito tempo. Então o fundo ia começar a queimar cada vez mais o caixa e ia reduzir o guidance para esse próximo semestre. Porém que com essas vendas, o fundo ele conseguiu se estabilizar e eles já trazem aqui, ó, né? Considerando o fechamento dessa operação dentro do prazo estipulado, estamos
postergando o guidance de distribuição de dividendos do TRX-F11 para entre 0,9 e 0,93 centavos por cota até dezembro de 26. Então, nós vamos continuar ainda com esse guidance, né? A banda inferior se mantém em 0,90 e superior 0,93 para 2026. E essa questão aqui pode segurar bastante a cota do fundo até dezembro, mas de dezembro para frente nós não sabemos. Até porque temos algumas compras aqui que foram feitas e pagas com cotas. Então tem muita gente que tem cota do TRX e quer de se desfazer dessa cota para poder pegar o dinheiro, né? Então a pressão vendedora pode ser maior ainda. Eu particularmente fiz um giro de carteira, troquei o TRX pelo GARI, mas eu estou reavaliando muito porque os fundos de renda urbana não estão assim me deixando muito satisfeito. Então talvez eu diminua mais ainda a participação de renda urbana na carteira, né? Vamos ver como é que vai ser o decorrer do mês e também no decorrer do ano, né? Posso estar errado aqui, como também posso estar certo, mas só veremos lá em dezembro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tentei trazer para vocês essas mudanças na alavancagem que o fundo estima e também esse lucro que o fundo teria por cota, como que ficaria o passivo geral, tudo aqui foi um vídeo bem completo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like, se possível compartilhar. Até o próximo vídeo.